Olá, galera do primeiro ano, tudo bem? Espero que estejam todos bem. Bem, pessoal, nós iremos trabalhar nestas próximas aulas. Esta será a aula 1 deste capítulo, tá bom? A estrutura da Terra, que se encontra no capítulo 5 do livro de vocês, tá bom, gente? Nós vamos estudar, vamos trabalhar para que nós possamos aprender. E aí, conto com vocês, é um momento difícil, mas tenho certeza que nós vamos superar juntos e vamos sair dessa mais fortes, tá bom? Então vamos se virando, vamos evoluindo, vamos aprendendo, que é isso que é o importante, o aprendizado não pode parar. Tudo tranquilo, tudo certinho? Vamos lá. Neste capítulo, capítulo 5, nós iremos trabalhar a estrutura interna da Terra, ou a estrutura da Terra. Como eu já disse, essa será apenas a primeira aula de outras que serão gravadas e postadas no canal. Ok? Então, pessoal, quando a gente fala na questão da estrutura interna da Terra, é interessante a gente diferenciar a diferença de tempo cronológico para tempo geológico, ok? Vamos lá. Então, tempo cronológico, quando fala-se em tempo cronológico, a gente fala do tempo dos seres humanos vivendo sobre a Terra. É o tempo dos homens, é o tempo social. Quando a gente fala em tempo geológico, a gente fala do tempo das rochas, ou seja, fala do tempo da idade da Terra. Então, quando fala-se em tempo geológico, nós estamos falando da idade da Terra. Quando fala em tempo cronológico, estamos falando da idade dos homens, o tempo social, o tempo dos homens vivendo sobre a Terra. Tudo bem, gente? Está entendido? Vamos lá, continuando aqui. Vamos ver a questão da estrutura da Terra, né? De que ela é composta. Vamos lá. Teoria da formação do planeta. Aqui nós vamos entender um pouco de como se formou o planeta Terra, né? É um objeto de discussão antiga dentro da ciência, tá bom? De como que se originou o planeta, tá bom? Vamos lá. Hoje, a teoria mais aceita hoje é que a Terra tem cerca de 4,5 bilhões de anos, tá bom? É a teoria aceita, ok? Só que e a teoria mais aceita no que diz respeito a como que a Terra se originou, a teoria mais aceita é a teoria do Big Bang, tá bom? Ou grande explosão, como queira chamar, Big Bang, grande explosão, tá bom? Então, essa é a teoria que diz, que tenta explicar como que se originou o planeta Terra, como que se originou, na verdade, o universo e não só o planeta Terra. Tá bom? Então, é através da teoria do Big Bang que houve uma grande explosão. Não é bem minha área explicar a teoria do Big Bang, né? Isso aí certamente fica a cargo de algum físico, tá bom? Que certamente vai ter mais informações do que diz respeito à teoria do Big Bang, mas o que eu posso dizer é que hoje, a teoria mais aceita no que diz respeito à origem do universo e à origem da Terra é através da teoria do Big Bang, que isso ocorreu, essa grande explosão, o Big Bang, ocorreu há cerca de 14 bilhões de anos atrás, em torno de 13 e 14 bilhões de anos atrás. Então, aí teve início, segundo a ciência, teve início da criação, do surgimento, na verdade, do surgimento do universo, né? Do universo, logicamente, a Terra faz parte desse universo também. Podemos considerar aqui também a partir do Big Bang, há cerca de 13 ou 14 bilhões de anos atrás, teve início, né, da formação do nosso planeta Terra, juntamente com os outros planetas e todo o universo. Beleza? Continuando. Embora a Terra tenha se esfriado após um período incandescente, ela continua em transformação constante, visto que atividades geológicas como terremotos e vulcanismos estão sempre se manifestando na crosta. Essas atividades geológicas são determinadas por dois mecanismos, um interno e outro externo. Gente, veja só, como a teoria mais aceita de que a Terra tenha se originado a partir da teoria do Big Bang, o que nós temos? No início da formação da Terra, a gente não tinha essa superfície sólida, né? Na verdade, era um oceano de lava, um oceano de magma, de fogo, tá bom? Que, obviamente, não tinha condições de existência humana. À medida que o tempo foi passando, né, o planeta foi esfriando, né? Foi se esfriando até formar-se até ter o formato e a estrutura que se apresenta hoje. Nós temos hoje uma Terra
sólida, né, com uma crosta terrestre conhecida como litosfera sólida, em que é possível nós habitarmos sobre ela, né? Mas só para deixar bem claro, nem em todo o tempo foi assim. Foi assim, porque houve um período que o planeta Terra não havia condições de habitar vida, não havia condições de desenvolver a vida sobre ele. Hoje, graças a Deus, é possível, tá certo? E embora a Terra tenha hoje essa dimensão, isso não quer dizer que ela não continua passando por transformações. Ainda hoje, sim. Ainda hoje a Terra passa por diversas transformações, né? E aí, para a gente deixar bem claro que os agentes envolvidos responsáveis por transformar, ainda hoje, modelar a superfície ou interior da Terra, são dois agentes, né? Um é o interno e o outro é externo. Aí vamos ver as forças internas e as forças externas, que são as responsáveis por modelar, ainda hoje, por transformar o planeta Terra. Bom, ou seja, ainda hoje o planeta Terra continua ainda em seu processo de transformação e de modelagem. Bom, continuando aqui, o mecanismo interno da Terra, falando dos mecanismos internos, das forças internas, tá bom? O mecanismo interno da Terra é conduzido pela energia térmica aprisionada durante a origem do planeta e gerada pela radioatividade em seus níveis mais profundos. O calor interior controla os movimentos do manto e no núcleo, suprindo energia para fundir rochas, mover continentes e soerguer. Então ele está dizendo que no processo de formação da Terra, o que foi que aconteceu? Houve um acúmulo de energia no interior da Terra. E essa energia continua no interior da Terra. E constantemente essa energia está entrando em ação para continuar modificando a Terra. Ou seja, foi por essa energia que foi armazenada no interior da Terra que a Terra hoje sofre por processos de modelagem, por processos de modificações. Aí, gente, com frequência, nós não vemos aqui no Brasil, porque no Brasil não há vulcões ativos, mas com frequência a gente vê nos jornais, nos telejornais, vulcões em erupção. Ali é uma demonstração de força interna da Terra, né, em que o magma é jorrado para fora, né, aquele magma pastoso, né, é jorrado para fora, e ali não deixa de ser um processo de transformação, né, que, neste caso, né, tem sua origem de energias internas como motivo dessa transformação. Com frequência também nós assistimos e vemos processo de modelagem e transformação da Terra através dos movimentos das placas tectônicas, que ali também são forças internas que atuam para movimentar as placas tectônicas, tá certo? Então, os agentes ou as forças internas são responsáveis ainda hoje por transformar a superfície terrestre. Já o mecanismo externo da Terra é conduzido pela energia solar, né? Ou seja, tudo que está externo, energia solar, vento, da água e outros, né? Hoje o homem é um agente bastante importante na modelagem da superfície da Terra. Então esses são os agentes externos na modelagem da superfície terrestre. Então o que é que nós temos? A Terra ainda continua em formação, em transformação, e hoje as forças internas, que é a energia que foi aprisionada no interior do planeta, ela atua para modelar a Terra ainda hoje, e existe também, além das forças internas, existem também as forças externas, né? Que as forças externas é o sol, o calor, o vento, o calor, a ação da água, a ação do homem, que também modifica a Terra, modifica a superfície terrestre. Nesse caso, esses últimos citados modificam o exterior da Terra, por isso que são mecanismos ou agentes externos. Continuando aqui, além do mais, tem a chuva, o vento e o gelo, né? Todas essas são agentes modeladores externos da Terra, ou seja, modelam a paisagem externa, tá certo? E aqui nós temos alguns dados sobre o planeta Terra, tá bom? A área de superfície, 315 milhões e 96 mil quilômetros quadrados, né? A área da superfície da Terra. A massa, né? O peso, é em torno de 6,1586 quatrilhões de toneladas. Circunferência longitudinal, circunferência leste-oeste, de aproximadamente 40
milhões de quilômetros quadrados, né? 39 bilhões e 842,4 quilômetros quadrados. E a circunferência latitudinal, sentido norte-sul, 39 milhões 775,52 quilômetros quadrados. Então aqui nós temos, pessoal, né, alguns dados importantes sobre a superfície da Terra, sobre os dados da Terra, tá bom? Continuando, pode anotar no seu caderno para deixar anotado e estudar posteriormente. Continuando aqui, vamos continuar ainda. A Terra divide-se em camadas concêntricas de diferentes composições e estados físicos. Para entender o processo geomorfológico terrestre, teremos de entender as duas classificações da estrutura terrestre. Então, o que é que diz aqui? Que a Terra se divide em camadas, né? Nós veremos essas camadas em aulas posteriores, veremos ainda nesta aula, pincelando, mas em aulas posteriores iremos nos aprofundar em cada uma dessas camadas em que a Terra é subdividida, né? Lembrando que a Terra ela não é homogênea, ela não é igual, né? Ela é estratificada, ela possui camadas com características de calor e pressão diferenciados, tá bom? E aí nós veremos nesta aula as camadas da Terra conforme as propriedades químicas e em aulas posteriores nós veremos as camadas da Terra conforme as propriedades físicas. Tá claro isso aí? Então vamos lá. Vamos analisar as propriedades químicas das camadas da Terra. Vamos lá? Então as camadas da Terra conforme as propriedades químicas, tá bom? Aqui, obviamente, não dá para separar, nós veremos a estrutura física, né? Crosta terrestre, tá certo? Ou litosfera. O manto, temos aqui o manto, a segunda camada, tá certo? E aqui o manto pastoso, o manto rígido e o manto pastoso. Aqui nós temos a mesma imagem, só para ficar mais claro, né? Temos a crosta terrestre, que é a parte em que nós moramos, nós pisamos, tá bom? Temos o manto, tá bom? Logo abaixo da crosta temos o manto, ok? Logo após o manto temos o núcleo externo, tá bom? Núcleo. E após o núcleo externo temos o núcleo interno. E aqui, gente, só para deixar mais claro, só para questão de aprendizado maior, as mesmas informações, né? Crosta, tá bom? Temos aqui o manto e aqui nós temos o núcleo externo e o núcleo interno. Vamos continuar, vamos aprofundar mais sobre as características, as propriedades físicas das camadas da Terra? Vamos lá, galera? Vamos lá. As camadas da Terra conforme as propriedades químicas. A primeira, a crosta terrestre. É importante salientar o seguinte, a crosta terrestre, gente, é onde nós pisamos, é onde nós moramos, é a camada mais superficial da Terra, é onde a vida acontece, é na crosta terrestre, tá bom? Também conhecida como litosfera. A crosta terrestre também recebe o nome de litosfera, tá bom? É onde nós moramos. Ela se subdivide em duas. Nós temos a crosta continental. A crosta continental ela é aonde nós moramos, onde nós pisamos. E tem a crosta oceânica. A crosta oceânica, para ficar bem claro, os fundos de mares. Então nós temos esses dois tipos de crosta terrestre, né? A crosta continental, que é onde nós pisamos, e a crosta oceânica, né? Que é onde fica o fundo dos mares, ok? E aí vamos ver de que ela é composta, quais materiais químicos compõem cada uma dessas crostas, né? Vamos lá. A crosta continental ela é composta em sua grande parte por silício e alumínio. Por isso que a crosta continental também pode ser conhecida como Sial. Obviamente que existem outros elementos químicos, claro que existe, como o cálcio, o magnésio, o ferro, o sódio, o potássio, tá certo? Mas o que predomina na crosta continental é silício e alumínio. Portanto, a crosta continental pode receber o nome de Sial. Sial é Si de silício e Al de alumínio, tá certo? E a crosta oceânica, novamente repetindo, que são os fundos de mares, pode ser chamado de Sima, né? Silício e magnésio. Silício e magnésio. Então, recapitulando, a crosta terrestre se subdivide em duas, crosta continental e crosta oceânica. A crosta continental
é composta em sua maior quantidade por silício e alumínio. Por isso é conhecida, é chamado de Sial. E a crosta oceânica é composta em sua maior parte por silício e magnésio. Por isso que é conhecido como Cima. Tá claro isso aí, galera? Anotem as informações e vamos para frente. Continuando. A crosta continental é mais espessa, tá certo? É composta por rochas graníticas menos densas, é fortemente deformada e inclui as rochas mais antigas do planeta. Tá certo? A crosta continental é onde se encontram as rochas mais antigas do planeta, se encontram na crosta continental. Já a crosta oceânica é menos espessa, tá certo? É menor, digamos assim, tá bom? É composta por rochas vulcânicas densas chamadas de basalto. É comparativamente menos deformada e geologicamente mais jovem, né? Ou seja, no que diz respeito à idade das rochas, né? Tempo geológico, né? A crosta continental é mais velha, tá certo? E a crosta oceânica é mais jovem, né? É mais jovem. E aí observe o seguinte, né? Que, obviamente, por estar por baixo, a crosta oceânica é mais densa, né? Mais pesada. E a crosta continental é mais leve, é menos densa, por isso ela ficou por cima, tá bom? Vamos lá, continuando, mais informações. Vamos falar da segunda camada. Falamos da crosta terrestre, a primeira camada, a mais superficial, né? E também a mais conhecida, é a mais conhecida, até porque é onde nós moramos, né? Nós temos aqui o manto, né, que é a segunda camada, também importante ser estudada, tá bom? O manto é constituído pelos materiais de densidade intermediária, deixados na porção mediana da Terra, após os materiais mais pesados terem mergulhado para o centro do planeta e os materiais mais leves terem ascendido para a superfície. Aí é importante o seguinte, que no processo de formação da Terra, o que foi que aconteceu? Os materiais mais leves ficaram para cima, os materiais de peso intermediário ficaram no meio e os materiais mais pesados foram formar o núcleo. Portanto, o que nós podemos dizer? Que as rochas que compõem a crosta são rochas mais leves. As rochas que compõem o manto são rochas de peso intermediário. E as rochas que compõem o núcleo são rochas de maior peso, né? Por isso que estão bem no interior da Terra, tá bom? Ok? O manto, né, possui em torno de 2.900 km de espessura e constitui 82% do volume e 68% da massa da Terra. Ok? Os primeiros 700 km são denominados manto superior, enquanto os 2.200 km restantes são chamados de manto inferior. Então, assim como a crosta, o manto também ele se subdivide. O manto ele se subdivide em manto superior e manto inferior, tá bom? O manto superior ele é um magma pastoso. Esse magma pastoso chama-se atenosfera. Só para ficar bem claro, quando você assiste em algum lugar, em algum jornal ou em algum vídeo no YouTube, vendo a erupção de um vulcão, ali é o magma pastoso. Aquele magma pastoso vem do manto superior. A característica química do manto superior, né, e física do manto química e física é composto por aquele magma pastoso, aquele líquido semipastoso, meio pesado, né, meio pesado, que é conhecido como atenosfera, que vem do manto superior. Okay? Já o manto inferior, ele é sólido e ele é conhecido como mesosfera, tá bom? Então o manto se subdivide em manto superior, composto pelo magma pastoso, que é chamado de atenosfera, né? Algo semilíquido, e o manto inferior é sólido, né? Também conhecido como mesosfera, tá certo? O manto é composto por rochas, formadas por composto de oxigênio, de ferro, magnésio e sílica, né? Aí está a composição química do manto, né? Composto por oxigênio, com ferro, magnésio e sílica, né? A composição química predominante do manto. Vamos lá, continuando, galera. E vamos falar do núcleo, né? Que é, de certa forma, por ser mais distante dos seres humanos, né? Podemos até dizer que é a camada da Terra menos conhecida, né? O núcleo forma lá, está bem no interior da Terra, o núcleo, tá certo? O núcleo terrestre é composto basicamente por ferro,
é a massa central do planeta, com aproximadamente 7.000 quilômetros, né, de diâmetro. A sua densidade aumenta com a profundidade. Tá? Já foi dito que quanto mais denso é o material, né, mais na profundidade ele vai ficar. Nós estamos falando de núcleo. O núcleo é essa bolinha aqui, ó, o núcleo. Lembrando que aqui é o núcleo, é essa bolinha. Temos o núcleo externo, tá bom? E temos o núcleo interno aqui. E temos o núcleo interno, tá bom? E o núcleo, gente, uma informação importante é que ele, na sua maioria da sua composição química, apresenta os elementos de níquel e ferro. Por isso que, em alguns casos, as pessoas, ao se referirem, os estudiosos, ao se referirem ao núcleo, chamam de NiF, ou knife, né, como queira chamar, NiF, Ni de níquel e Fe de ferro. Porque os elementos químicos que estão mais presentes no núcleo é o níquel e o ferro. Por isso que, em alguns casos, né, ao se referir ao núcleo, os estudiosos, as pessoas usam o nome NiF, N-I-F-E, Ni de níquel e Fe de ferro. Bom, porque são esses dois elementos, em sua maioria, que compõem a estrutura química do núcleo. Bacana. Continuando aqui, né? As camadas da Terra conforme as propriedades químicas, tá bom, gente? Na composição da Terra, do total de 93 elementos químicos naturais existentes, 9 formam 99% da massa referente à crosta terrestre, tá bom? Ou seja, está dizendo o seguinte, que 93 elementos químicos naturais existem na composição da Terra, né? Apenas 9 formam 99% da massa referente à crosta terrestre, ou seja, são 93 elementos químicos existentes na composição da Terra, mas 9 se destacam, 9 apresentam em maior quantidade, digamos assim, em maior quantidade na composição da estrutura da Terra. Quais são esses 9 elementos químicos que estão mais presentes na composição da estrutura física e química da Terra? Oxigênio, tá bom? Oxigênio, silício, alumínio, ferro, cálcio, sódio, potássio, magnésio e titânio. São somente esses elementos químicos que compõem a Terra? Claro que não. Existem outros. Na verdade, o total são 93 elementos químicos naturais. Mas os que se destacam, os que apresentam em maior quantidade, são esses aqui que já foi citado, que apresentam em maior quantidade na composição das camadas da Terra. Dois destes, o oxigênio e o silício, consistentes de elementos não metálicos, formam juntos cerca de 3/4 da crosta terrestre. O oxigênio e o silício, né, estão juntos, formam cerca de 3/4 da crosta terrestre. Já nas camadas internas da crosta terrestre, há a presença de cerca de 2.000 tipos diversos de materiais de origem mineral, dos quais a grande maioria é formada por composições entre mais de um elemento químico. Os silicatos são os compostos mais abundantes entre os minerais que formam a massa da camada interior da crosta terrestre. Então, está dizendo a informação que os silicatos, né, são os compostos mais abundantes na formação das estruturas interior da crosta terrestre. Tá bom, gente? Então, é isso aí, galera. Foi um prazer estar com vocês, tá bom? E até mais. Próxima aula estarei postando outra aula. E é isso aí. Muito obrigado. Até mais. Um abraço.